Boa noite. No ano passado, a última palestra que eu comentei, eu falei sobre um planejamento reencarnatório. E hoje eu pretendo dar continuidade à palestra passada. E se tudo der certo, a próxima é a continuação dessa, e a última a gente fala sobre a desencarnação. Hoje eu vou falar sobre o retorno da vida ao corpo. Então a gente tem um processo de planejamento no plano espiritual, antes de reencarnar. Depois nós temos o processo de reencarnação propriamente dita, vai mais ou menos até os 7 anos, e é mais ou menos onde eu pretendo comentar até hoje. Então, é do planejamento até a infância, a adolescência. Quem sabe na próxima a gente fala sobre alguma coisa do adulto, do seu cotidiano, e depois nós falamos do processo de desencarnação. Só para a gente lembrar, então, com relação ao planejamento reencarnatório, para que a gente possa então dar uma sequência. O planejamento reencarnatório, são processos que acontecem enquanto a gente está no plano espiritual. Eu lembro, nós comentamos sobre a reencarnação, onde a reencarnação é um processo de volta à vida corporal, mas num corpo específico, um corpo desenhado para a próxima reencarnação. Então, para que ele possa vir num corpo especificamente montado, então nós precisamos de um planejamento físico, e também é necessário se fazer um planejamento da sua vida, do gênero, daquilo que ele pretende passar. Porque aquilo que a gente pretende, a gente precisa de transformação, vai ser a escolha das nossas provas. Então nós não vamos ter qualquer prova ou expiação, nós não vamos passar por qualquer uma, nós vamos passar por aquelas que é necessário ou que é importante para a nossa transformação, para a nossa evolução. Então, no plano espiritual, geralmente eles têm um instituto de reencarnação onde se faz o planejamento. Então, geralmente o espírito reencarnante requer uma nova reencarnação. E nesse requerimento ele vai colocar aquilo que ele pretende como prova, como expiação, para que ele possa então subir um degrau a mais na sua evolução, corrigindo as suas imperfeições e procurando reforçar aquilo que ele tem de qualidade. Nesse processo então após feito essa avaliação pelos espíritos que coordenam esse instituto de reencarnação, por esses espíritos especializados, após aceita então essa nova reencarnação, esse planejamento então é encaminhado ao instituto de reencarnação, ao qual é aprovado. Lógico que como nós não somos espíritos perfeitos, se nós participamos desse processo desse planejamento reencarnatório, provavelmente a gente vai cometer algumas falhas. E esses espíritos estarão lá para auxiliar essa nossa nova empreitada, nesse novo planejamento. Tá? Concomitantemente a isso, são escolhidos os pais. Nesse período, então você tem concomitantemente ocorrendo ali teve o planejamento, a escolha dos pais. Nesse período você também vai passar por um processo de treinamento.
E como diz Manuel Filomeno de Miranda, um treinamento longo, prolongado. Para quê? Para que a gente possa rever tudo aquilo que a gente fez de errado, procurar adquirir novos valores, isso tudo no plano espiritual. Para que quando a gente venha para cá, a gente seja mais fortalecido e a gente consiga, quem sabe, não sucumbir, né? Quem sabe a gente consiga vencer esse propósito. Mas como disse Manuel mesmo de Miranda, a maioria de nós, a gente falha, a gente sucumbe nas nossas empreitadas. E geralmente a gente volta da maneira como a gente veio. Então, feita a escolha dos pais, é também tratado um mapa cromossômico, para que ele venha com as características físicas planejadas, né, dentro de, por exemplo, de inteligência, de saúde, de doença, né, de cor. Então, quais são as características que ele vai precisar para se desenvolver? A gente chama de fenotipagem. Se vai ter problemas físicos, problemas mentais ou não. Então, tudo isso já está embutido nesse planejamento. Então, é a escolha daquilo que ele vai fazer, das suas provas e expiações, dos pais, a escolha do corpo físico que ele vai ter antes de reencarnar. Então, depois feito tudo isso aí, esse processo, vai ocorrer após a fecundação. Esse processo de reencarnação começa no momento da fecundação, da concepção, da ligação, da união do espermatozoide com o óvulo. Ora, uma vez ligado isso ao corpo, então se forma um tênue fio de ligação entre o espírito e o embrião. Então é aqui que começa o processo de reencarnação. Tá? Então, literalmente, ocorre no momento da ligação do cordão fluídico do espírito com o embrião. E esse processo vai se prolongar até mais ou menos aos 7 anos de idade, quando ele então estaria completo. Mas a gente tem que observar também algo assim, como nesse processo inicial que ocorre a ligação. Então nós temos a união do espírito com o corpo. Só que essa ligação ainda ela é muito frágil. E ela vai, à medida em que o processo de gravidez vai ocorrendo, essa ligação ela vai se tornando mais forte, mais condensada, né? E ela se firma no nascimento. Então são duas coisas. Uma é uma ligação onde o espírito e o embrião ou o corpo vão se ajuntando, se ligando, de modo a formar um só. Então esse processo vai até o nascimento e depois ainda a gente continua o processo de reencarnação até os 7 anos. Tá? Nós também ganhamos nesse processo, quando a gente veio para cá, a gente, nesse processo de gravidez, o espírito encarna, o espírito que está ali encarnando, ele pode sofrer ação através da energia dos pais. Então, se
Esse espírito que está no útero, sendo gerado, ele recebe boas influências, boas energias. Então é um espírito que tende a nascer num lar ajustado, com boas energias. Porém, se ele sente uma certa rejeição, se ele sente rejeição, se ele sente revolta dos pais por essa gravidez, como a gente já havia comentado lá, que essa ligação no início, essa ligação inicial, nos primeiros meses, ela ainda é frágil, do espírito com o corpo, ainda é frágil. O espírito se sentindo rejeitado, ele pode, dependendo dele, se desligar, ele pode romper o laço que havia entre o espírito e a matéria. Então, geralmente aí nós vamos ter o aborto espontâneo. Pode ser também que não seja por problemas de revolta, mas que o espírito, após a ligação, ele se arrependa, que ele não queira mais se reencarnar, que ele tenha medo das provas pelas quais ele vai passar, e aí ele pode desistir. Também ele pode então romper essa ligação. À medida que vai passando o tempo, que vai se aproximando da gravidez, esse laço se torna mais forte, então os processos de aborto espontâneo já são mais difíceis. A gente pode observar que geralmente os abortos espontâneos acontecem no início da gravidez. Por quê? Porque esses laços ainda estão frouxos, são mais fáceis de se romper. Mas pode também a mãe, o pai, ocasionar esse rompimento através do aborto. Aí já não é um aborto espontâneo, Vai ser então ele vai ser um aborto gerado, e isso pode causar revolta ao espírito reencarnante. Pode ser que não aconteça nada, nós não vamos dizer que acontece isso, mas você pode ter um espírito que pode ocorrer um aborto, ele aceitar e esperar uma nova oportunidade. Pode ter espírito que pode se revoltar. Nós estamos na segunda-feira lá, nós estamos estudando no mundo maior do espírito André Luiz e psicografia do Chico Xavier. Nesse livro ele vai relatar um aborto em que a mãe não aceita, não quer a gravidez, é uma jovem de uma família muito bem financeiramente, que quando ela perde a mãe, depois perde o pai, então ela fica sem estrutura, em vez de ela se firmar, ela se perde e engravida, e aí ela aborta. E o espírito reencarnante, ele se revolta de tal maneira que ele se torna o obsessor dela. Ele não aceita aquele rompimento, porque quando a gente está no plano espiritual, as coisas, como são planejadas, existe um acordo, uma conversa entre os espíritos para reencarnar. Às vezes pode ser de forma direta, quando todos os espíritos estão no plano espiritual, como pode ser através de sonhos, mas existe uma concessão. Se a gente pegar no livro Missionários da Luz, lá tem uma famosa reencarnação, que é a reencarnação do Segismundo. Lá a gente observa, numa determinada parte, em que os espíritos, o pai,
que é o Adelino, a mãe, que é a Raquel, e o Segismundo, que vai ser o ser reencarnante, onde eles conversam através do sonho, né, para reencarnar. Isso porque eles já tinham combinado no plano espiritual dos três reencarnarem juntos. Porém, na hora que foi ter a Raquel foi engravidar, o Adelino não estava querendo mais, não estava mais aceitando essa gravidez. A gravidez ainda não tinha ocorrido, mas ele não estava querendo que essa gravidez ocorresse, porque o Adelino e o Segismundo eram inimigos no passado. Então, mas no plano espiritual, com os guias, com os orientadores, se conversaram, eles então aceitaram, o Adelino aceitou que Segismundo retornasse ao plano espiritual. Tá? Então, isso é para mostrar que tem que haver uma concessão das partes para poder haver a gravidez. Às vezes pode ser que o espírito não tenha condições de falar se vai querer, se não está em condições de determinar, de escolher, de planejar a sua reencarnação. Então, os amigos espirituais então fazem isso por ele, mas os pais têm que aceitar. Se não aceitarem a reencarnação, não tem como acontecer. Havendo a ligação, nós comentamos que a ligação, ela vai, à medida que ela vai passando o tempo, até o nascimento, essa ligação vai se solidificando. Porém, tem um processo que vai acontecendo inverso, que vai amolecendo, que é as lembranças. Então, à medida que o espírito se liga ao embrião, começa a ocorrer um processo de esquecimento. E esse esquecimento, essa perda do passado, vai acontecendo mais fortemente à medida que ele corre o momento, mais próximo ao momento do nascimento, até de ponto que ele esquece tudo. Então, esse processo é o que a gente chama de esquecimento do passado, né, que é uma bênção que nos é dada, esse esquecimento. Nós vamos falar um pouquinho mais do porquê que esse esquecimento é uma bênção, né, porque a gente pode pensar um pouco diferente, que ele pode conseguir algo que pode atrapalhar, mas vamos tentar entender o porquê disso, né? Então nós temos uma ligação que se vai solidificando entre o embrião e o corpo, e nós temos nesse mesmo processo, um processo em paralelo, as memórias sendo esquecidas. Então, quando a criança nasce, ela nasce sem memória, sem as lembranças do que ocorreu nas vidas passadas. Porém, aquilo ainda está no seu inconsciente. Quando ela retornar ao plano espiritual, essas memórias retornarão. Então não será esquecido para sempre. É um período que nos será dado para que a gente possa tentar aproveitar melhor a reencarnação. No livro Missionários da Luz, tem uma passagem onde um espírito reencarnante encontra Manassés, que é um orientador, um dos espíritos que trabalha no Instituto de Reencarnação. E aí Manassés, vendo esse espírito que vai reencarnar em breve, em poucos dias, ele diz assim: não se deixe dominar pelas impressões negativas. O problema do renascimento não é assim tão intrincado. Naturalmente exige coragem e boas disposições. Exige coragem. Porque nós estamos saindo de um local onde nós temos uma noção de tudo que nos acontece. Nós vamos dizer, nós estamos ainda de uma certa livres, e nós viemos para um local aprisionado, onde a gente esquece tudo aquilo
que a gente fez, tudo aquilo que a gente aprendeu, é como se a gente voltasse do zero. Mas tem um porquê também disso. Aí esse espírito reencarnante diz ao Manassés: entretanto, temo contrair novos débitos, em vez de pagar os velhos compromissos. É tão penoso vencer na experiência carnal, em vista do esquecimento, que sobrevém a reencarnação. Ou seja, a preocupação dele é que, ao chegar à Terra, em vez de pagar as suas dívidas, os seus débitos, corrigir as suas imperfeições, refazer os seus vícios, desfazer os seus vícios, suas ilusões, ele possa contrair ainda mais compromisso. E ele acha que o esquecimento pode auxiliar nesse prejuízo. Mas nós sempre ouvimos dizer que o esquecimento é algo bom. E aqui o espírito reencarnante está falando que pelo esquecimento do passado ele tem medo. Que se ele não esquecesse, talvez fosse melhor. Por quê? Será que ele disse isso? Isso hoje fez a gente refletir um pouco. Por que ele disse isso? Porque ele acha assim, se ele soubesse como ele planejou, ele organizou a sua próxima vinda, o que ele deveria corrigir, aquilo que ele deveria fazer. Se ele soubesse isso, ele poderia mais facilmente corrigir. Quando nós estamos no plano espiritual, lembra que nós comentamos que a gente passa por um longo treinamento, e esse longo treinamento não é só uma reencarnação, estamos passando por várias reencarnações, vários treinamentos, vários aprendizados. E ele acha então que esses aprendizados que ele teve no plano espiritual poderiam auxiliá-lo na reencarnação. Então, no conceito dele, o esquecimento pode não ajudar. Agora vamos ver o que então Manassés responde para ele. Seria, porém, muito mais difícil triunfar guardando a lembrança. Se tivéssemos grandes virtudes e belas realizações, não precisaríamos recapitular as lições já vividas na carne. E se apenas possuímos chagas e desvios para rememorar, abençoemos o ouvido, o esquecimento que o Senhor nos concede em caráter temporário. Como ele nos disse, há chagas e desvios, há vícios, há ilusões, há contravenções, há impropérios, dissabores, desavenças, remorsos, raiva. Por um lado, então, se a gente viesse sem o esquecimento do passado, aquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente deveria fazer, a gente traz. Só que nós traríamos tudo, aqueles sentimentos e tudo aquilo que nós fizemos de ruim também no passado. Tudo viria junto na memória. Então, aquilo que nós causamos de dor, a gente também vai trazer junto. Agora, no período em que a gente se encontra num planeta de provas e expiações, a gente acha que fez mais danos ou mais benefícios? Nós temos mais vícios ou mais virtudes? Então, a quantidade de coisas negativas do passado vem tudo junto. E a gente ainda não tem a estrutura necessária para suportar esse peso. Aqui a gente já tem uma vida conturbada, já é uma vida densa, pesada,
cheias de contradições, cheias de dissabores, de mágoas, de desgosto, né, que a gente tem. Se a gente for analisar a quantidade de felicidade pela quantidade de insatisfação que a gente tem, a gente vai perceber que a felicidade nossa é muito curta, muito pequena, em relação a tudo aquilo que a gente traz de dissabores. Se aqui, nessa encarnação, a gente já acha difícil isso aqui, essa vida, imagina a gente trazer todo o peso do passado, toda aquela carga do passado. Então é isso que Manassés quer nos dizer. Se sem o esquecimento, com o esquecimento é ruim, sem ele é pior ainda. À medida que a gente vai evoluindo, nós não vamos mais esquecer as vidas anteriores. Nós não precisaremos mais desse processo, porque nós já teremos condição não só de perdoar, aliás, nós já perdoamos e já nos perdoamos. Nós estamos numa condição, então, de aceitação. E lógico, nós aprendemos boa parte daquilo que a gente deveria aprender. Então a gente tem uma estrutura melhor para suportar essas nossas falhas e para compreendê-las também. Juntamente com essa nossa vinda, com o nascimento, nós trazemos também todas as qualidades e defeitos morais, como eu disse, que a gente tem. Vamos imaginar aqui a nossa linha da vida, do momento em que a gente foi criado até como a gente é imortal. Então é uma linha que não tem fim. Mas nesse processo, nessa nossa linha da vida, nós passamos por reencarnações, desencarnações, reencarnações, um plano material, plano espiritual, plano material, plano espiritual, e assim sucessivamente. Umas mais longas, outras mais curtas, mas nós passamos várias vezes. Então nós temos, nessas várias passagens, nós fomos adquirindo valores, né? Também fomos adquirindo algumas ilusões, alguns vícios também. Então hoje, nós temos aquela personalidade que nós temos, ela vai vir de duas situações. Uma vai ser da educação que a gente tem em casa, né, que os pais vão poder auxiliar nesse sentido. E a gente vai ver um pouquinho mais na frente a questão da infância. Mas também vem de tudo aquilo que nós passamos em vidas passadas. Então vamos imaginar que essa aqui é a nossa vida atual. Essa personalidade, esse caráter que a gente tem, a tendência, se é uma tendência má ou boa, se a gente é egoísta, orgulhoso, se a gente é humilde, isso aí foi formado ao longo das várias reencarnações. Não só das reencarnações, mas também do período que nós fizemos no plano espiritual. Porque nós não podemos esquecer que no plano espiritual nós também trabalhamos e também nós aprendemos. E isso a gente também carrega um pouco com a gente. Vamos imaginar que aqui é uma escola, como se diz que o planeta Terra é uma escola, né? Eu prefiro falar que o universo é uma escola, e o planeta Terra é onde a gente tem que fazer a prova. Só que aqui, quando a gente faz a prova, a gente vem meio que com o esquecimento. A gente esquece aquilo que nós fizemos e aquilo que aprendeu, né? Para que a gente possa ter então mais liberdade, né? Para poder tentar se transformar. Então tudo que a gente, essa personalidade está relacionada então à reencarnação passada, a todos os processos passados. Todas as nossas reencarnações e o período que nós passamos no plano espiritual são todas interligadas, são interrelacionadas. Elas não são independentes.
apesar de assumirmos personagens diferentes, eu sou o João, na passada eu posso ter sido José, na outra eu posso ter sido a Maria, mas o meu caráter, a minha personalidade foi sendo formada ao longo dessas várias reencarnações e desses vários períodos de erraticidade. Então nós somos herdeiros daquilo que nós fizemos no passado. Essa é a nossa atual situação. Nós trazemos tudo isso conosco. E aí nós perguntamos assim: por que, se a gente já tem essa personalidade formada, né, por que a gente então vem com um esquecimento? Né, porque aquelas virtudes que nós adquirimos, né, elas já existem, elas já se consolidaram. Então a gente vem para cá geralmente para reforçar. E aquilo que a gente tem que aprender, né? Então a gente traz nesse plano para a gente tentar reconstruir, refazer. Então, se a gente sempre ouve dizer que os grandes chagas da humanidade é o egoísmo e o orgulho. Então isso nos leva a dizer que a maioria das pessoas encarnadas são egoístas e orgulhosos. Nós não aprendemos, então, a maioria dos seres não aprendeu a humildade, a repartir com o próximo, a pensar no próximo. Ensina a gente, a maioria das pessoas ainda não aprendeu. Então nós temos, uma das coisas que todo mundo tem que aprender quase é isso aí, é aprender então a deixar de ser orgulhoso e deixar de ser egoísta, deixar de ser narcisista. Isso são coisas que nós temos, que a maioria dos seres tem que aprender, porque essa é a nossa condição. Se a gente vive num planeta de egoísmo e de orgulho, é porque como é constituído de seres encarnados, de seres, então os seres são egoístas e são orgulhosos. Então, esse orgulho e esse egoísmo, ele vem formado de tudo isso aqui do passado. E é algo que, como dizia assim, está consolidado. Ele precisa ser quebrado. Então, o esquecimento do passado é mais ou menos para auxiliar nesse sentido, porque com o esquecimento a gente ainda não percebeu ainda o quanto a gente é egoísta. Então a gente consegue, através do auxílio, né, dos pais, a gente pode tentar reverter essa situação. E então nos perguntam assim: por que o espírito necessita passar pela infância? Qual a importância da infância na evolução espiritual? Qual que nos responde? Durante esse período, é mais fácil assimilar a educação que recebe de seus pais ou daquele que está com a responsabilidade de educá-la, de auxiliá-la no adiantamento. Nós seres, o adulto, ele é um ser que muda muito pouco, ele não aceita muito a mudança. A criança, ela não. Como ela veio com toda essa questão do esquecimento, ela é mais receptiva à orientação dos pais. Não só aquilo que ela ouve, mas também aquilo que ela vê. Então, o exemplo dos pais são também importantes, que é o que representa o que se fala. Porque a criança percebe quando o pai diz algo e não cumpre aquilo que faz, né? Então, a criança, se ela é um espírito com tendências à maldade, ela pode, nesse período, aceitar melhor a orientação dos pais.
Não significa que ela vai, mas ela pode aceitar. E aí você vai plantar então na sua memória, na sua consciência, né, uma sementinha que pode germinar lá no futuro. Porque a hora que a gente for chegando à adolescência, à medida que a gente vai passando a infância e se aproximando da adolescência, essa personalidade que a gente se formou ao longo do passado, com todos os defeitos e virtudes, ela vai se manifestar. Então, se você é um espírito egoísta hoje, é porque você é um espírito, já era um espírito egoísta. O que o teu pai poderia ter feito era te mostrar um outro lado. Se você é uma pessoa, uma criança, por exemplo, que gosta de destruir brinquedo, maltratar animal, isso é uma coisa que a gente já pode perceber, começar a notar uma certa tendência da criança. E é onde você pode tentar corrigir, para mostrar o outro lado do bem, de se fazer a coisa boa. Olha que essa criança, a hora que ela estiver na adolescência, e aquela personalidade, que no livro Obreiros da Vida Eterna, o André Luiz chama de personalidade congênita. É a personalidade que é gerada ao longo da nossa vida espiritual e de reencarnados. Então, essa memória do passado, dessa personalidade, com aquilo que ele aprendeu agora, na infância, pode assim, aí ele vai começar a confrontar. E ali onde ele vai definir então o caminho que ele vai seguir. Se ele vai seguir um lado bom ou não. Ninguém vai conseguir mudar tudo numa reencarnação só. Mas a função dos pais é auxiliá-los a mudar um pouquinho de cada vez. Então esse processo de infância é importante nesse sentido. E vamos imaginar também, você percebe, a criança, ela vem com uma cara de inocente, angelical. Todo mundo quer pegar, ternura, proteção. A gente quer ajudar, quer dar todo o carinho possível para aquela criança. Agora imagina se a criança nascesse com cara de adulto. Ninguém nem ia pegar a criança no colo. Então toda essa angelitude da criança, essa inocência da criança, tem essa característica de fazer com que a gente queira realmente passar as coisas boas, de mostrar para essa criança um lado positivo, um lado bom. Então, percebe como assim, as coisas que Deus faz, elas são muito bem planejadas. Elas não são feitas de modo aleatório. Porque se a gente, imagina o seguinte, se a gente no passado, se a gente perdesse essa personalidade, se é ruim ou não, se é mal ou não, mas que foi construída em toda a história aqui, em toda a nossa vida como espírito, se ela fosse simplesmente esquecida, zero, a gente não teria o livre-arbítrio. Deus faria colocar o que quisesse na nossa memória e a gente faria, simplesmente faria. Mas não. Isso nós vamos ter que construir. E aí está o nosso livre-arbítrio. É o escolher aquilo que a gente vai fazer. Para a nossa melhoria, para a nossa transformação, não só a nossa, mas também como a do próximo, como que a gente pode auxiliar. Então acho que é aí onde consiste a sabedoria. A gente vai percebendo as ligações que a atenção era trazer nessa palestra aqui, a ligação entre o planejamento reencarnatório e a reencarnação. E depois para poder dar continuidade, até a desencarnação, porque aí a gente fecha o ciclo. Porque o nosso ciclo é constituído de uma vida de reencarnado
e de uma vida na erraticidade. Entre o plano espiritual e o plano material existe a reencarnação, e entre o plano terreno e o plano espiritual existe a desencarnação. E aí então a gente fecha o ciclo. Então acho que deu para a gente tentar, eu não sei se eu consegui, né, passar um pouco desse processo, qual a finalidade de todo esse processo, né, o porquê ocorre, como ocorre, né, para que a gente possa ver a perfeição das coisas, né, e que as coisas não são feitas de modo impensadas, né? Todas elas são muito bem planejadas, inclusive a vida que nós estamos. Ela não é uma vida, não tem a questão do destino, porque se tivesse o destino a gente não teria livre-arbítrio, porque a nossa vida já estava programada, mas nós é que vamos decidir qual caminho tomar. Aí sim está o nosso livre-arbítrio, e aí é onde está o nosso esforço, e aí é onde entra a questão do merecimento. É só isso, gente. Muito obrigado.